que eu mais gostei quando eu estava lá foi que, pela primeira vez, eu senti que eu construí a minha identidade, né? Quando a gente é jovem e tudo, especialmente se a gente tem pais médicos e tal, você não é você, você é filho do fulano de tal, você é Uhum, filho do Beltrano ou da Beltrana. E quando você vai no intercâmbio assim, você é você. Você é uhum, o exchange student, né? Você é o foreign uhum. student. Fala, doutores! Eu sou Ricardo Valente, oftalmologista aqui do Rio de Janeiro, idealizador do canal Fala Doutores. Canal esse que vocês já estão conhecendo, venho tentando humanizar a medicina, trazendo celebridades da medicina que são exemplos para mim e que, de alguma forma, conseguem modelar, conseguiram modelar a minha história e, se Deus quiser, vão conseguir modelar a sua. Hoje, uma super celebridade, doutora Zélia Correia, médica oftalmologista, diretora médica hoje do Bascom Palmer, especialista em oncologia ocular, passagem por John Hopkins, muitas publicações que essa mulher tem, idealizadora do curso de liderança do CBO, e aí eu faço uma gratidão aqui super pública, que eu participei do último, do nono curso, e foi espetacular. E uma coisa que eu descobri fuçando o currículo dessa super oftalmologista brasileira e aí mundial hoje, graduada em língua portuguesa e inglesa. Essa eu não sabia. Fala, doutora Zélia, tudo bem? Bom, olá a todos, é um prazer. Celebridade não, sua amiga sim, com certeza, né? E muito obrigada. Realmente eu fiz língua portuguesa, língua inglesa e literaturas. Então, eu sou licenciada, na verdade, se eu quisesse, eu poderia ser professora. Então, isso daí foi uma aposta que eu fiz com a minha mãe. A minha mãe, sempre uma pessoa muito inspiradora e sempre me desafiando. Então, tudo que eu queria dela, tudo que eu queria dos meus pais, ela me botava um precinho. Então, ela me desafiou a eu fazer faculdade de línguas. E eu falei, isso daí vai ser tranquilo, né? Eu já estava no primeiro ano de medicina, fiz vestibular, passei em primeiro lugar na faculdade de letras. E aí acabei fazendo à noite, porque, na verdade, para mim era uma higiene mental, porque eu tinha que ler todos esses livros, e a gente tinha, assim, muita coisa de redação, de escrever, que são coisas que eu gosto. E para mim me ajudou muito, porque me deu uma dimensão. Eu já falava inglês, eu fui intercambiária do Rotary muito jovem, e, bom, de qualquer maneira, a faculdade de letras, que todo mundo acha que é a coisa mais louca da minha vida, que, ai, que perda de tempo e tudo, foi uma coisa que me ajudou bastante na minha jornada e na parte de escrever e tudo mais. Então, para você ver, até uma aposta boba dessa acaba sendo, vamos dizer assim, útil, né, no futuro da gente. A gente nunca sabe. Eu digo que nós somos um produto de todas as nossas decisões, mas mais importante de tudo que a gente passou da jornada, como você falou. Mas você dominava bem a língua, Zélia? Não teve teve esse ganho em relação ao inglês? Teve o ganho da qualidade. Então, eu já Entendi. falava bem, né? Eu tive muita sorte quando eu fui intercambiária. Minha mãe americana, ela havia estudado linguística e ela me ajudou muito a perder meu sotaque, né? Quando você fala com os colegas brasileiros, todo mundo fala: ai, nossa, Zélia não tem sotaque. Eu quase não tenho, é muito difícil pegar mesmo. Mas isso por causa da minha mãe americana. E eu falava bem e escrevia relativamente bem por causa dela, por causa da minha família e tudo. Mas fazendo a faculdade me deu mais dimensão. E além disso, eu ainda do lado, eu li metade dos livros que meu professor de literatura inglesa precisava, do Somerset Maugham, para escrever a dissertação dele de mestrado. Então, eu fiz metade da dissertação de mestrado dele. Então, só para você ver que quem é ocupado sempre arruma mais tempo, né? Eu tinha uma super amiga que está rindo de se matar, né? Eu tive uma super amiga na faculdade de letras que ela, bom, essa era o que ela queria fazer, era a profissão dela, era ser professora. Então, eu a convenci na época, né, de botar um papel carbono e
escrever todas as anotações dela e copiar no papel carbono, porque nessa altura do campeonato eu me formei, eu já estava terminando o 5º ano, e era interna, e tinha que dar plantão e tudo. Então, a minha amiga Lilian, não vou falar o sobrenome, porque não sei se ela gostaria de estar aí no Fala Doutor, né? Mas a Lilian, ela me dava todas as anotações dela no carbono. E em troca disso, eu dava aula de inglês para ela. Então, a gente tinha uma simbiose. E, para finalizar, Deu certo, né, pô? deu certo. Ela se formou super bem, e eu também, e aí, né, num certo ponto, né, eu tinha que ter experiência de sala de aula. Aí eu fui falar com uma amiga da minha mãe que me deixou ir nos sábados de manhã, que tinha uma escola que tinha assim, uma atividade de dependência para os alunos. Então eu ia lá e eu ajudava eles com um dever de gramática e coisa assim e tal, e foi isso daí que contou, porque a gente tinha que fazer 80 horas, olha só que loucura. Uhum. Mas aí você vai fazendo e tal, e de repente, antes que você dá conta, terminou. Então, na verdade, como diz os americanos, eu fiz um college e fiz faculdade de medicina também. Em momento nenhum teve dúvida. Sempre teve o foco na medicina e essa Sempre. negociação aí com a tua mãe era bem clara. Era diversão, era só diversão, era só diversão. Tanto que algumas vezes eu pensei, eu vou largar e tudo, mas aí eu pensava, mas, sabe, não é tão difícil assim, não está sendo tão duro assim para mim. Isso, eu acho que o que ajudou é que eu sempre li muito, né? Sempre li muito, sempre escrevi muito. Até hoje eu leio assim, eu uso muito os livros narrados, né? Então eu compro o Uhum. livro e o narrado, né, no Kindle. E eu escuto uma média de 100 a 130 livros por ano, quando eu não estou Caramba, que nada, absurdo. quando eu não estou fazendo nada, entendeu? E Então, você sente diferenças, na questão do físico e do audiobook? Na você sabe compreensão? que no começo eu falava, ai, gente, acho que eu nunca vou me acostumar com isso, mas hoje eu uso bem. O meu iPhone é um iPhone maior, né? Meu filho me Uhum. convenceu, né? E bom, então eu abro no Kindle e tem a narração. Então eu boto o fone de ouvido. Se eu estou fazendo alguma outra coisa, por exemplo, eu estou levando minha cachorrinha para passear, alguma coisa assim, eu fico só com fone de ouvido. Eu boto o telefone no bolso e eu não estou lendo. Mas o que eu gosto, que Velocidade mais alta ou é normal, uma vez eu mesmo? boto 1.2, um pouquinho mais de velocidade. Não, não, normal. E, bom, e aí eu volto e leio. Eu gosto muito de estar olhando, né, lendo visualmente e Uhum. escutando, porque eu acho que me ajuda muito na pronúncia. E eu acho que num determinado momento foi uma coisa que me ajudou muito com o meu inglês, né? Com eu ter menos sotaque. Então, quando eu vim como intercambiária, o que eu fazia, eu tentava achar shows na televisão que eu já tinha assistido no Brasil dublado, que eu já Uhum. sabia o tema, mais ou menos, e eu ficava escutando, né? Porque diz os experts, desculpa, dizem o pessoal mais experiente que você tem domínio da língua quando você começa a pensar na língua, né? Então, essa é que é a ideia. A ideia é que você, às vezes, não esteja traduzindo palavra por palavra, mas sim você entenda o contexto, entenda a entonação, e, de novo, né, existem palavras que podem ter múltiplos significados, dependendo. Então, eu acho que nesse aspecto, assim, é muito útil e continua a ser útil para mim também, para manter a língua e tudo, Você né? Eu sei que fez não tem muitos intercâmbio em que audiobooks. ano, Zélia? Que ano que Eu você foi fiz, para. Você estava em que ano no colégio? eu estava no segundo, eu tinha terminado não, eu tinha terminado primeiro colegial Primeiro antigo, ano do né? segundo, É, o do primeiro segundo ano do grau. segundo grau, exatamente. O que hoje Agora eu não sei, seria, mas é isso que hoje eu ia pensar seria agora. o Não, é a mesma coisa, é a mesma coisa. São os 3 últimos décimo anos. É que segundo, vai até exatamente. É isso agora vai mesmo. até o 14, né? 14? Não, peraí. Aqui vai até o nono e depois tem mais Não, três. 12. São 12. Seria Então, o eu 10º. tinha terminado o 11º. Entendi.
porque eu voltei, porque eu não deixei, aquele ano não contou para mim. Então, eu era muito nova, eu fui para lá, eu estava com Aham. 14 anos, e aí eu voltei, ainda, né, refiz o 11º, né, que seria o júnior, depois eu fiz o Uhum. 12º, e eu entrei na faculdade de medicina direto com 17 anos. E como é que era a tua composição familiar, Zé? É tua mãe que dava mais as ordens em casa e organizava tudo isso? Como é que Você funcionava isso? sabe, você sabe que eu achava isso, né? Uma coisa interessante, que quando você vai amadurecendo, essas perspectivas mudam, né? Eu crescendo, eu achava que meu pai era aquele cara bonachão, que para ele, sabe, ele não estava nem aí, e a minha mãe era aquela mulher dominante e que tomava as decisões, e é isso que nós vamos fazer, papapá. Bom, meu pai faleceu fazem 2 anos e meio agora, né? E Deus você te- sabe que quando ele se foi, a minha mãe desabou, literalmente. Foi muito triste, está sendo ainda muito duro para nossa família, mas o que eu me dei conta é que, na verdade, meu pai é que dava força para ela, entendeu? Uhum, Ele era um cara tão generoso, tão feminista, né? uhum. Que ele dava essa força para ela e parecia que era ela que tomava as decisões, mas não era ela que tomava as decisões. Ela, desde que ele se foi, ela não consegue tomar uma decisão de vender o carro que era dele. Tanto que ela não consegue tomar decisões, entendeu? Então, quando ele se foi, a família, eu perdi, eu acho, até certo ponto, eu sinto quase como que eu perdi meu pai e minha mãe, que eu perdi a minha mãe como a imagem que eu havia tido dela. E foi uma coisa interessante, porque crescendo, eu sempre quis ser uma mulher independente, porque eu achava que aquilo era minha mãe, que ela era completamente independente. E ela não, ela era uma unidade, né? Então ela funcionava dessa maneira com ele, mas sem ele não era assim, né? E inclusive semana passada, 10 dias atrás, eu estava aí no Brasil para a formatura da minha sobrinha, né? E ela virou para mim e falou assim: Você sabe como é que é difícil tomar decisões sozinhas? Eu falei: Eu sei, eu tenho tomado as decisões sozinhas minha vida inteira. Mas você acostumou assim desde jovem. Eu falei: você entregou agora, hein? Então, mesmo, ela mesma entregou. Você sabe como é que é difícil? Eu falei: eu sei, sabe? Criei meu filho sozinha, sabe? Por 25, 26 anos, sabe? Bom, eu sei como é que é. Então, bom, de qualquer maneira, é interessante como as nossas perspectivas de família e de estrutura familiar mudam. E você Então, tem irmãos? tenho uma irmã, eu sou a mais velha, Aham. tenho uma irmã mais nova, que ela é 3 anos e meio mais nova que eu, e meu irmão é quase 6 anos mais novo que eu, 5 anos e meio. Eu E, nasci, meus pais e, estavam terminando a faculdade de medicina. e como é que era a cobrança em relação aos três? Você que teve que desbravar tudo, encontrar o espaço da família? Não, eu tinha que ser perfeita, pobre de mim. Nossa Senhora, estudei tanto. Você Eu nasce não aonde, tô... Zé? Eu nasci no Rio de Janeiro. Eu nasci no Rio de Você nasce aqui no Janeiro. Rio? Sou carioca, nasci na Casa de Saúde aí no Catete. Ah, Então, meus pais estavam fazendo faculdade, se formaram na Unirio, e eu também. aí, depois da faculdade, fizeram residência. Durante a residência, eu ficava com a minha avó durante a semana, e depois eles me pegavam no final de semana, plantão. E aí, quando eles terminaram a residência, eles resolveram ir para o interior de São Paulo. Então, eu me criei, sabe, durante o ano letivo, eu estava no interior de São Paulo. Nas férias, eu passava no Rio. E no colégio, meu primeiro ano de colégio, eu fiz aí em Ipanema, no Colégio Notre Dame, para você ter ideia. Você vê como é que a gente deve ter cruzado caminhos aí em algum momento. Não você, mas, né, digo, mesmas áreas da cidade. Mas é isso, e eu, até pela diferença de idade com os meus irmãos, sempre tive uma, Você assim, era mãe? expectativa. Hã? Você era mãe Me- dos dois, não?
Não, 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 não era, não, não, isso não. Eu não era mãezona, não, mas eu era cobrada demais, sabe? Eu tinha que ser perfeita. Meus pais tiveram, vamos dizer assim, um trato completamente diferente dos meus irmãos. A minha irmã, sabe, tinha um jeito com meu pai, e meu pai era muito, muito severo comigo, e ela debochava dele, e não estava nem aí, e ela conseguia se livrar de tudo. E eu ficava pensando, gente, como é que tinha isso? Eu morrendo de medo dele, né? Mas me serviu no sentido que me fez uma pessoa muito, vamos dizer, dedicada, e eu me cobro, né? Vou dizer que a verdade é que hoje em dia ninguém mais me cobra, mas eu me cobro. Então, é como E a nós leitura somos. foi individual, o gosto seu que foi aparecendo, ou foi exemplo dos dois? Eu acho que foi uma mistura, um pouco exemplo da minha mãe. Minha mãe sempre Uhum. gostou de ler e tudo. Eu lembro que quando eu era intercambiária, minha mãe mandava um recorte do jornal todo dia do ano. Eu recebi durante o tempo que eu estava lá 360 cartas da minha mãe, todas escritinhas e com um recortezinho do jornal, qual ela achava que era o melhor artigo do dia do jornal. Às vezes é o editorial, às vezes era uma coisa nova, mas ela botou no correio 360 cartas para mim. Naquela época não tinha DDI, né? Pelo menos na cidadezinha que eles moravam no interior de São Paulo não tinha DDI, então tinha que ser na carta mesmo, tinha que ser escritinho. Pô, isso deve ter sido super importante para você, né? Gerava uma conexão absurda, né? De Sim. vez em quando atrasava essa carta aí, você ficava meio tenso, hein? Não, tinha dias que eu recebia 3 cartas, especialmente na segunda-feira, né? Eu geralmente acumulava um pouco mais. Então, aí o que eu fazia, eu guardava e eu botava em ordem cronológica e eu abria uma carta por dia. Então, E dessa você maneira. tinha que responder? Eu respondi, eu acho que eu respondi uma sim, uma não, né? Porque também eu tinha dever de casa, tinha outras coisas. Mas a minha mãe, ela escrevia a carta entre pacientes, né? Porque ela é gineco-obstetra e meu pai é Uhum. cirurgião geral, então os dois trabalhando e tudo, mas ela escrevia a carta no receituário durante o dia, aí à noite ela Que olhava o legal. jornal, recortava, dobrava e a secretária dela botava no correio de manhã. Então era Eu estava assim. atendendo um paciente outro dia que o filho tinha feito intercâmbio e ele tinha feito intercâmbio também na juventude dele. E ele estava falando como o intercâmbio do filho estava sendo ruim porque o filho ficava falando com todos os amigos no Brasil, Ai, não é. ficava falando em inglês e ficava deprimido porque os amigos estavam indo para a festa e ele estava lá numa cidade menor que não tinha, e estava com vontade de voltar. Você sabe que o fato de que naquela época não tinha esse acesso era bom. Então, vou falar da diferença de experiência minha e da minha irmã, né? Para mim, eu fui cortada, 100%, não Uhum. tinha como. Na época, não tinha DDI para a cidadezinha que meus pais moravam, né, no interior de São Paulo. Na época, cidadezinha, hoje não é mais cidadezinha, mas então, para eu conseguir ligar para eles, eu tinha que ligar na telefonista e pedir a ligação. E aí a telefonista falava: fique ao lado do telefone, nas próximas 48 horas nós vamos te conectar. Que isso? Então podia ser assim, 1 hora depois, podia ser 3 horas depois, podia ser no meio da noite. Então eu era autorizada a ligar, a cobrar uma vez por mês, né? Mas chegou um momento que nem uma vez por mês eu não estava mais ligando, porque a gente tinha as cartas e tudo. A minha irmã, quando ela veio, foi intercambiária, já tinha DDI. E isso daí foi terrível para ela, porque ela ligava chorando todo santo dia. Aí volta de novo a história do meu pai, né? Depois de um mês, e eu até, ela veio, se não me engano, foi em janeiro ou fevereiro, e eu até estava de férias, que eu já estava na faculdade, então eu Uhum. programei para ir visitá-la na cidade que ela estava, no interior da Pensilvânia, lá nos Poconos. Então eu arrumei a minha viagem para eu passar para vê-la e aí pegar o avião e voltar para o Brasil, que eu tinha que ir para a faculdade de novo, né?
bom, resumo da ópera. Essa minha irmã chorava, 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 e meu pai, deixa eu falar com a tua irmã. Aí eu peguei o telefone, é ruim. Aí eu falei, não, pai, é vida, né, regrada, de americano, é sal da terra, né, aquela coisa. Mas não tem nada de errado com a família, não. Então, vamos, irmã. E aí ele botou, e aí ele virou e falou assim, olha aqui, ó, vamos fazer o seguinte, você vem aqui, trabalha, eu vou aí, vou ligar para você cobrar toda noite chorando. E aí ela parou com o negócio. Mas eu acho que com a internet, quanto mais conectado a gente está, mais difícil é cortar esses laços, né? E Verdade. realmente ter uma imersão na cultura e aprender a língua e tudo. Então, da mesma maneira que a conectividade ajuda, atrapalha, né? Não, demais, isso é impressionante. Quando ele falou, eu nunca tinha pensado dessa forma. Quando ele me falou isso, paciente, eu falei, puxa vida, é verdade, né? Acaba sendo uma baita de uma oportunidade perdida, né? É. Ah, assim, Você pessoal. construiu, Zélia, a oportunidade do intercâmbio? Você que foi atrás do Rotary, como é que Então, para apareceu? mim foi assim, foi uma coisa meio interessante. Meu pai foi rotariano praticamente desde que ele se mudou para o interior. Então, ele foi rotariano por, vou dizer, uns 50 e tantos anos, né? E, e ele estava muito envolvido com Rotary e tudo. Então, por causa disso, eu crescendo, a gente tinha Uhum, intercambiar em casa. Todo ano tinha alguém diferente, que ficava 3, 6 meses e tal. E aí teve uma intercambiária que ficou muito ligada à minha família. E ela continuou a voltar e tal, tal. E aí, num determinado momento, ela trouxe os pais dela. Ela, na verdade, é 10 anos mais velha que eu. A gente ainda uhum, mantém o contato. E os pais dela falaram para meus pais: olha, você não precisa de esperar a sua filha, eu, fazer 16 anos ou 17 anos. Quando ela terminar o primeiro ano do segundo grau, uhum. manda ela para lá. Nem que ela passe aí 6 meses, tal. A gente se vira, não precisa de se preocupar. Pega um visto aí para ela e manda ela para lá. E foi assim, então eu fui pensando que eu ia ficar aí 3 meses durante as férias e tudo, e eu me entrosei tão bem e me dei tão bem com a família que eles viraram para mim e falaram assim: aí, você quer voltar ou você quer ficar mais? Aí eu falei: ah, se não estiver dando trabalho, eu fico um ano aqui, não tem problema. E aí eu acabei ficando um ano. Então eu não fui exatamente pelo Rotary, meus irmãos foram. Uhum. Meus irmãos foram pelo sistema normal. Isso me ajudou porque, como eu fui mais jovem, eles dizem que se você aprende uma segunda língua quando as suas cordas vocais não estão maduras, também é melhor, que você consegue pegar mais as nuances da pronúncia, etc. Então, eu acho que deve ter ajudado de alguma maneira, né? E para mim, o que foi importante foi que realmente cortou a ligação, não tinha, sabe? Eu conhecia a família, mas a minha irmã tinha ido para a faculdade, ela estava na faculdade nessa época, né? Então Uhum. eu fiquei sozinha com os pais dela. O irmão mais novo dela estava se formando e tudo, então éramos nós três, eu era como que filha única. Então foi bom porque eu tive que fazer meu círculo de amizades, eu tive que achar coisas para fazer, e aí você se entrosa. E o que eu mais gostei quando eu estava lá foi que, pela primeira vez, eu senti que eu construí a minha identidade. Né? Quando a gente é jovem e tudo, especialmente se a gente tem pais médicos e tal, você não é você, você é filho do fulano de tal, você é Uhum. filho do Beltrano ou da Beltrana. E quando você vai no intercâmbio assim, você é você. Você é Uhum. o exchange student, né? Você é o foreign Uhum. student, mas você não é de ninguém. Então você tem uma oportunidade ímpar de criar a sua própria identidade. E para mim isso daí foi uma coisa muito importante. E aí você volta, termina os estudos e a medicina aparece como uma obrigatoriedade para seguir os passos familiares. Tinha uma pressão para isso ou foi Não, natural? você sabe que não tinha. Eu acho que a minha irmã também é médica. Meu irmão acabou fazendo engenharia agronômica.
Mas, para mim, eu sempre soube que eu ia fazer medicina. Eu não sabia que eu ia fazer oftalmo, mas eu sempre soube que eu queria fazer medicina. Quando meus irmãos eram menores, eles sempre estavam brincando lá fora, tudo. E eu pegava o meu livro, sentava embaixo lá do balanço, tal, e estava lendo, né? E a molecada correndo, tal, tal, tal. E eu ficava esperando eles caírem e se machucarem, porque aí eu ia lá tratar dos machucados. Eu tinha caixa de band-aid, eu tinha mertiolate, eu ia lá, estava me sentindo, né? Então, eu sempre soube que eu ia fazer medicina. Para mim, não teve muito o que pensar, era uma coisa que eu realmente me identificava. Fui criada dentro de um hospital, né, com os meus pais sempre Uhum. super ativos e trabalhando juntos e tudo. Então, quando eu estava no colégio, eu fiz um curso de técnica de enfermagem e comecei a auxiliar meu pai. Então, quando eu entrei na faculdade de medicina, eu já, sabe assim, conhecia todo o instrumental cirúrgico, sabia me virar dentro de um centro cirúrgico, sabia montar uma mesa, etc. Então, todas essas coisas assim foram acontecendo, sabe? E foram opções que eu fiz, né? Onde eu morava não tinha 1.000 shows, 1.000 coisas para fazer. O que era interessante? Para mim, o que era interessante era ir para o hospital, né? Era aprender a fazer anestesia local para o meu pai poder suturar os pacientes, né? Então, eu fui aprendendo essas coisas e quando eu entrei na faculdade de medicina, eu já me sentia muito à vontade. Então, foi uma coisa bem, bem natural. E você não pensou em ir para São Paulo, não? Quis ficar perto de casa? Então, eu fiz faculdade em São José do Rio Preto. Eu entrei, acho que eu fui na Santa, eu entrei na faculdade, aí no Rio de Janeiro. Eu entrei em Teresópolis, eu acho que eu entrei na Gama Filho, se não me engano. Eu entrei lá, eu passei Aham. em 4 ou 5 faculdades. Uhum. Mas o que eu pensei assim, eu tinha tido a experiência de morar fora do país, eu tinha tido experiência de morar um ano com a minha avó aí em Ipanema. E eu, sabe, eu fiquei pensando, a faculdade de São José do Rio Preto é uma faculdade muito boa. Na época, era a única faculdade ali no interior. Saindo de Ribeirão Preto e de Botucatu, era a faculdade grande, era uma fundação municipal na época e depois se tornou uma autarquia estadual. Uhum. E era muito barata na época, porque os alunos trabalhavam no hospital, etc., e as cidades em volta contribuíam, a nossa mensalidade era um salário mínimo. Você imagina Uhum. que baratinho? Então, era, sabe assim, era uma fundação, na época se chamava Fundação Faculdade Regional de Medicina de São José do Rio Preto. Então, o que que eu achei? Olha, é uma faculdade que é particular, mas não é particular tradicional, não é extremamente cara, e eu tinha a possibilidade no final de semana de sempre ir aonde meus pais moravam, que era Santa Fé do Sul. E quando eu ia Uhum. para casa, eu também fazia, sabe, trabalhava no hospital por causa do meu Entendi. certificadozinho, etc. Então, depois de muita conversa com meu pai e com a minha mãe, eu resolvi ficar por lá. E pensei, é melhor eu me dedicar a estudar aqui, pegar a mais experiência possível, e depois, quando eu for fazer residência, aí eu vejo. E, bom, porque eu estava perto, é que surgiu a história, então, da Faculdade de Letras. Então, foi aquela coisa assim, quando eu comecei a fazer medicina, eu não pensava que eu ia fazer outra faculdade à noite, sabe? Tipo assim. Então, foi como as coisas aconteceram, mas foi essa decisão que E a oftalmo? Aparece em que momento aí que virou um pouquinho a mesa aí para teus pais, né? Eles virou ficaram surpresos? Como é que foi? completamente. Como é que apareceu isso? Então, meu pai, bom, minha mãe queria que eu fizesse qualquer coisa, né? Meu pai sonhava que eu fosse cirurgiã de cabeça e pescoço, porque ele achava que eu tinha muita habilidade manual, como ele, e ele me ensinou muita coisa, e o sonho dele, eu acho que era o sonho dele ser, né? Ele ficava pensando, ai, aquelas dissecções de pescoço, aquela coisa linda, 12 horas em cima de um pescoço, e eu ficava assim, acho que não, hein? Então, um amigo dele, de faculdade de medicina, era cirurgião plástico. Uhum. E num determinado momento ele falou, aí ele trabalhava em São José do Rio Preto, onde era a minha faculdade. Aí ele falou para mim, escuta, você não tem nada para fazer tal dia, assim, assim? Era um dia que, sabe, minhas aulas eram bem tranquilas e tudo, aquela assim, sabe, tinha aula das 8 às 9, depois das 11 ao meio-dia. E aí ele falou: vem aqui no hospital assim, assim, para você assistir minha cirurgia.
Aí eu fui assistir a cirurgia umas 2 vezes. Ah, vamos lá, vai, escova, vai, ser acadêmica, tudo bem. Aí eu entrei no campo. Bom, para encurtar a história, quando eu estava lá no 5º ano, eu já estava ajudando ele a fechar as Uhum. mamas, os abdômenes e tal. E aí eu pensei, eu vou fazer cirurgia plástica, é isso que eu vou fazer. Eu, sabe, eu tenho boa habilidade manual, eu trabalho bem, papapá, o meu tio, né, tá me deixando fazer tudo isso e tal, tudo bem. Aí um oftalmologista na cidade, que era uma pessoa assim que na época estava tendo uma exposição muito boa e tudo, foi um dos pioneiros da cirurgia de miopia, na época, aqueles cortes, né, Uhum. terríveis, né, da Rússia e tal, ele queria ter aula de inglês para ir na Academia Americana de Oftalmologia. Aí, um intercambiário estava dando aula para ele como maneira de ganhar um dinheirinho do lado. E aí acabou o ano desse intercambiário. E aí ele perguntou para o intercambiário: escuta, quem que vai me dar aula de inglês? Ainda está faltando, sei lá quantos meses para a academia, e se eu não continuar a ter aula, como é que vai ser? Aí o intercambiário, pensando que estava me ajudando, né? Ele falou assim: olha, se você quiser uma brasileira para te dar aula de inglês, uma pessoa que vai estar aqui na cidade, vou te falar, a Zélia é uma ótima pessoa, porque ela fala praticamente sem sotaque. De todos os brasileiros que eu conheço, ela é a única que passa assim que você não nota, né? Uhum. Mas só que tem um problema, ela faz medicina durante o dia, ela faz letras à noite. Então, boa sorte arrumando tempo com ela, viu? E aí esse cara começou a ligar na minha casa, e aí eu falei, olha, eu não tenho tempo, tal. Bom, para encurtar a história, um final de semana, meus pais estão lá para me visitar, e ele liga. Eu estava, acho que no final do 4º ano, início do 5º ano, uma coisa assim. E ele liga. E aí ele começa a falar com meu pai. E aí, como é que tá? Papapá, papai. Então, eu sou fulano de tal, eu sou oftalmologista. Estou tentando falar com a sua filha, acho que faz uns 2 meses, e ela não quer nem saber de mim e da minha esposa. Nós precisamos de aula de inglês, nós estamos desesperados, papapá. O fulano de tal disse que tinha que ser ela, não tinha jeito. E, bom, para encurtar a história, ele estava fazendo transplante de córnea naquele dia e ele dobrou meu pai para me levar na Santa Casa, me largar na Santa Casa e falar: eu volto para te pegar daqui a 3 horas. Aí eu falei: gente, cirurgia de olho não vai dar, eu não vou gostar desse negócio, vai ser uma desgraça, vai ser terrível. Bom, aí fui, entrei no centro cirúrgico, na época que tinha muito mais acesso, né, para gente, e eu amei. E eu falei, nossa, mas esse negócio de olho é muito legal. Eu acho que talvez não seja cirurgia plástica, acho que talvez seja o olho. Bom, e aí eu concordei de dar aula de inglês para ele, e para ele querendo, né, continuar o meu interesse, tudo, ele fazia cirurgia na época, assim, no final de tarde à noite. Então, aí foi quando começou a competir ainda mais com a minha faculdade de letras. Então, além da letras, além da medicina, eu ia na Santa Casa para auxiliar ele nas cirurgias de olho. E ele fazia catarata, fazia alguns transplantes, os pterídeos, mas sabe assim, comprehensive, e algumas Uhum. cirurgias refrativas, né? E, bom, e foi aí. Eu falei, não, eu vou fazer oftalmologia. Meu pai não estava muito feliz, não. Ele falou, o quê? Você estudou tudo isso para ficar aqui, só nos olhinhos? Eu falei, é isso E aí. o pior de tudo é que foi culpa dele, né? Que foi dobrado. Olha, eu não acreditei. Eu, sabadão, crente que eu ia dormir a tarde inteira, né? Estudava a semana inteira, ralava. E ele assim, não, o doutor fulano de tal está precisando da sua ajuda. Vamos lá, eu vou te levar lá na Santa Casa. E eu, putz, grila, o que que eu fui fazer? Sabe? E, bom, né? Nossa, minha criação, você não diz não pro teu pai nunca, né? Teu pai vai lá, tá, tudo bem, pai, vamos lá. Então, foi Quem dizia não assim. era tua irmã, né, pô? Aham, é, O teu lugar era de falar assim, né, pô? Baixar a cabeça, né? minha irmã falava, "E nem pensar, você tá louco? Tá fora de base, pai, está fora de base, né, da minha época, né? Ai, meu Deus, mas foi assim, então uma coisa foi levando a outra e, né, aí pronto, aí eu fui para oftalmologia. E aí você engata a residência depois direto e aí também é mudança também, né?
Então, aí eu fiz residência e tudo, e durante a residência foi a época que começaram a aparecer as novas medicações de glaucoma, né? Então eu fiquei fascinada, Aham. né? A terapia médica de glaucoma, então, né, as prostaglandinas, etc. Eu falei, Uhum. gente, eu vou fazer glaucoma, isso é muito legal, né? Eu gostava de retina, mas não tinha muita coisa para fazer, né? Retina era pôr Uhum. foto com Sim, sim, sim. coagulação, né? E os pacientes com degeneração macular relacionada à idade, tinha as pessoas fazendo aqueles grids de mácula, aquelas coisas horríveis, né? E era isso que a gente tinha. E na época eu lembro que até ter uma câmera para fazer angiofluoresceinografia era difícil. A gente Uhum. fazia uma angiofluoresceinoscopia. Então a Uhum. gente injetava, botava em direto, ficava olhando lá e marcando todas as coisas que a gente via, desenhando, tá, 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 tá. Mas eu ia fazer glaucoma. Só que o que aconteceu quando eu terminei a minha residência foi E a. tinha Foi, vontade de voltar para fora já, Zélia? Não. tinha. Eu já sabia que eu ia voltar para fazer um fellow fora, né? E eu Ah. até pensei na época, será que eu já vou fazer residência fora e tudo? Mas eu tinha aquela coisa dos meus pais tinham um hospital, e a gente não sabia como é que isso ia ficar. Então, eu falei, não, eu vou fazer residência no Brasil, eu vou fazer um fellow, mas eu vou voltar para o Brasil. Vou voltar, papapá, papá. Bom, Uhum. encurtando a história, na época, quando eu me formei, terminei a residência, foi a Uhum. época que o Fernando Collor confiscou o dinheiro de todo mundo. Uhum. E eu tinha a bolsa para fazer o curso básico de Porto Rico, e a minha ideia é que depois do curso básico eu ia para os Estados Unidos para fazer um fellow, né? Uhum. Preferencialmente de um ano. Mas o que aconteceu é que o nosso dinheiro foi confiscado, e eu não tinha dinheiro para fazer fellow. Então, eu fiz o curso básico, voltei para o Brasil, prestei concurso, comecei a atender como oftalmologista em 2 postos de saúde, abri meu consultório, peguei um financiamento do Banco do Brasil, montei o consultório e comecei a atender. E aí eu trabalhei assim por 2 anos, dois. Morando com teus pais. Bom, inicialmente sim, mas aí depois eu comprei meu apartamentinho e foi 92. Foram quase 4 anos, foram 3 anos e meio que eu trabalhei. Mas eu comecei a trabalhar juntando dinheiro, pensando que eu ia vender meu carro, né? E troquei meu carro, tal, que eu ia vender tudo que eu tinha para eu poder fazer meu fellow, que era isso que eu queria. E ainda pensando Por em que que você glaucoma. comprou um apartamento? Isso que eu tô na dúvida aqui. Por que você comprou um apartamento se você queria juntar dinheiro para ir para fora? Não entendi. Era financiado, era barato e eu queria sair da casa dos meus pais. Era mais barato do que pagar aluguel. Entendi. Entendi. Mas isso não diminuiu o teu sonho, não? De ir para fora? Não distanciava mais? Não distanciava mais. Não, era Tá. um pagamento que dava para, sabe assim, tranquilo e tudo. E eu tive muita sorte porque eu, sabe assim, consegui criar uma clientela bem rápido, bem, bem rápido. Então eu tinha um consultório, né, oftalmologia geral, Uhum. mas fazia bastante coisa, né? Aí eu falei, bom, agora está na hora de fazer glaucoma. En- Tinha um grupo de subespecialidade lá, de multiespecialidade em oftalmologia na cidade, e eles ficaram sabendo, não sei como, que eu queria fazer, que eu ia fazer fellow fora. E aí eles vieram falar, né? Eles me ligaram no consultório e tal, você não passa aqui? E perguntaram, o que que você está querendo fazer? Eu vou fazer glaucoma. E eles haviam contratado alguém que tinha acabado de terminar um fellow de glaucoma na USP, em São Paulo. Eles Uhum. falam, puxa vida, a gente acabou de contratar uma pessoa que fez glaucoma. A gente precisava de alguém que fizesse retina e que fizesse, sabe assim, distrofia retiniana, oncologia ocular, esse tipo de coisa. E eu falei, ai, não vai ter jeito, não quero, não é isso que eu quero. Aí eu já estava com o fellow no Wills todo engatilhado para fazer glaucoma. Ia ter o Congresso Brasileiro de Glaucoma e o chefe lá, o George Spaeth, ia vir para o Brasil. Uhum. O que eu fiz? Fui para São Paulo e
cheguei no Speito, né? Falei, Dr. Speito, falei, tá, isso que está acontecendo, né? Se eu fizer isso, se eu mudar a minha trajetória, eu tenho uma colocação lá. Como é que faz? O que o senhor acha, né? Aí eu me lembro direitinho, porque essa história vai ficar para sempre para mim. Ele virou para mim e falou assim: Você acha que eu gosto de glaucoma? Eu falei, mas é claro, professor, como não? O senhor é uma das sumidades internacionais de glaucoma, blá, blá, blá. Ele falou, nem tanto. Eu falei, como é que é? Ele falou para mim, quando eu fazia residência, meu pai era chefe da oculoplástica no Wills Eye Hospital. Eu era o filho mais velho, sou o filho mais velho. Uhum. Que meu pai esperava? Que eu fosse ser chefe de serviço. Que eu fiz? Mapeei todos os serviços para ver qual era o serviço que ia vagar a posição de chefe mais cedo e que eu tinha condição, eu poderia me posicionar para ser chefe em um curto período de tempo. E era o glaucoma. Caramba, que legal! Assim, Que é... sacada! legal, né? Ele falou, portanto, você ama oftalmologia, não ama? Claro, amo oftalmologia. Então, qualquer coisa, sabe assim, você está ganhando. Eu falei, tá, tudo bem. Ele falou, você sabe, você é uma mulher assim que me traz uma sensação de confiança, eu gosto de você, porque isso tudo a gente conversando em inglês. Eu gosto muito de bater papo com você, papapá, eu já vi seu currículo, você já fez tanta coisa jovem, você está trabalhando, né, se esforçando para fazer seu fellow, você não está desistindo do teu sonho e tal. Eu vou te ajudar. Eu falei, tá bom. Eu falei, você vai arrumar um jeito de fazer retina aqui no Brasil, retina cirúrgica, clínica, só para você ter uma base, para você ter uma ideia. E aí eu vou arrumar para você trabalhar um ano com o meu amigo Jim Augsburger. Eu falei, sério? Ele falou, vai ser meio difícil, porque ele só aceita fellow alemão. Ele é austríaco e ele acha que os brasileiros são tudo meio louquinhos, sabe? Mas Uhum. eu vou convencer ele porque ele é ótimo. Se você fizer um fellow com ele, você vai ser uma das pessoas mais bem treinadas da sua geração. Aí eu olhei para a galera e falei: o senhor faria isso para mim? Claro, nem esquenta. Vai atrás de fazer esse negócio de retina que eu te falei, tá? Tá, tudo bem. Voltei para minha cidade, né? Fui falar com esse grupo. Eu falei: olha, eu preciso de um ano de experiência ou um ano e meio de experiência de retina para eu poder fazer esse fellow. E aí eu vou vir para trabalhar com vocês, tá? Ele, tá, tudo bem. Então aí eu comecei todo dia, né? Metade do dia eu ia para lá de graça e atendia Uhum. consultório para eles. E comecei a fazer as cirurgias juntos e tal, e eles tinham equipamento muito, sabe assim, muito bom. Então me deu uma experiência excelente na época, né? E aí, quando eu terminei isso, aí eu fui para o Wills e fiquei, na verdade, acabou dando mais de um ano, porque a gente tinha tantos projetos acontecendo, eu acabei ficando um ano, quase um ano e meio, lá com o Jim Augsburger. E foi, assim, uma experiência que mudou a minha vida. Ele estava certo? Fez diferença mesmo. E hoje eu sou apaixonada por oncologia ocular. Hã? Mas ele estava certo mesmo na dica. Se eu Tava, fosse não. treinada. Não, foi assim, foi a melhor coisa do mundo, porque o pessoal dos Shields tinham assim, quatro, cinco fellows, tinha um monte de estudante de medicina, blá, blá. Eu trabalhava com Augsburger um a um, era eu e Uhum. ele. Eu examinava todos os pacientes dele. Eu entrava em todas as cirurgias, você está entendendo? Então, isso daí me deu uma oportunidade ímpar. E o Jim Augsburger, muita gente não conhece, ele, na verdade, ele é um cara genial. Não só ele é muito inteligente, mas muitas das descrições clínicas, das estatísticas, das coisas que nós temos de oncologia ocular são todas dele. E você E mudou a imagem do brasileiro? Você mudei, saiu. mudei. Não, até hoje nós somos amigos. Não, o melhor foi que a razão que eu estou aqui nos Estados Unidos foi que ele me trouxe de volta para ser, para trabalhar com ele. Você volta do Fellow, fica 2 anos, volta do Fellow, e aí você volta para o grupo na tua Não, cidade? então, Não. aí
Enquanto eu estava fazendo o fellow, eu conheci um gaúcho. Nos E Estados Unidos? aí, nos Estados Unidos, eu conheci um gaúcho e eu acabei indo para Porto Alegre. E porque o pai desse gaúcho, que a gente acabou tendo um relacionamento de 7 anos, ele é um oftalmologista muito conhecido em Porto Alegre, e nós acabamos, né, eu acabei indo para Porto Alegre, então eu trabalhei em Porto Alegre, na Santa Casa de Porto Alegre, e, na verdade, sabe, eu iniciei o simpósio da Santa Casa na época, e a gente começou a ter o simpósio anualmente, 200, 300 pessoas no simpósio, começou a ser parte do calendário do CBO. Eu consegui criar os Grand Rounds uma vez por ano de todos os serviços de residências em Porto Alegre. E, bom, né, empurrando os residentes e tudo, chegou um momento que a gente tinha um artigo em cada uma das edições dos Arquivos Brasileiros de Oftalmologia. Então, mudou a residência, né? E fui meio que eu que impulsionei tudo isso. Então, a gente tinha clube de revista e tal, e começamos a ter sessões bem estruturadas. Então, você conversa com o pessoal de Porto Alegre, que fez a formação lá entre 96 e 2003, todo mundo me conhece, né? E aí, bom, E essa tua vertente aí mais de publicação e acadêmica, você adquiriu nos Estados Unidos? Não? Já sim, tinha, já? sim, Sim? eu tinha uma inclinação e tudo, mas o Jim Ogsberger foi quem realmente me ensinou demais. E eu acho que aí foi aí que a Faculdade de Letras trouxe aquela coisa Uhum. para mim, sabe? Porque o Augsburger, nossa senhora, ele escreve super bem, ele é super cri-cri, sabe? Eu lembro a primeira Uhum. vez que eu dei um paper para ele, na época que a gente imprimia tudo, né? Voltou o troço assim, metade do artigo, tudo riscado em vermelho. Eu olhei para aquele troço e falei assim, gente, estou me sentindo no pré-primário, tudo de novo, né? Então, então ajudou bastante. Foi por causa dele que eu realmente desenvolvi essa parte acadêmica. O fellow, todas as vezes que eu encontro o Dr. Speight, eu sempre agradeço para ele, porque realmente foi uma bênção, foi um daqueles momentos assim, né, que na época você sai, você fala assim, gente, essa conversa aconteceu mesmo? Não tem noção, né? Não está parecendo legal, mas foi uma coisa que mudou a minha vida. E a minha parceria com o Dr. Augsburger realmente não só deu muitos e muitos frutos, mas eu acho que nós fomos bons, sabe assim, foi uma coisa boa um para o Uhum. outro, né? Mútuo, né? Sim, ele me, sabe assim, me ancorou muito, me ajudou a dar foco para as coisas que eu queria. Ele, Uhum. sabe assim, me ensinou demais, especialmente a coisa básica. E eu, para ele, sabe, eu acho que eu dei, assim, aquela coisa de pensar fora da caixinha. Uhum. Ele sempre foi um cara muito criativo, então ele falava, ai, não, nós precisamos de dar um jeito, como é que nós vamos entrar aqui, como é que nós vamos cuidar desse olho, como é que nós vamos tratar essa, sabe, essa síndrome tóxica tumoral, e eu, com a retina que eu aprendi, eu falava, não, a gente vai fazer assim, assim, então ele pensava, sabe, a gente trocava uma ideia e eu ia executava, então aí foi que a minha habilidade manual também veio e fechou o círculo, né? Porque ele brincava que tudo que ele sonhava, ele falava para mim e eu fazia acontecer. Então foi uma parceria muito, muito boa, E né? a tua Foram paixão 15 pelo anos. glaucoma desapareceu aí nesse momento. Glaucoma sumiu. Mas eu falo isso para meus amigos que fazem glaucoma e todo mundo dá risada. Eles falam assim, Zélio, você fazendo glaucoma nada a ver. Eu falei, agora você me diz, né? Agora, tá bom, né? Tá. E aí depois você sai de Porto Alegre, aí Eu fui para Cincinnati. Então, depois que eu terminei meu fellow, direto? sim, fui direto porque por causa do que eu fazia, né? Então, porque eu fazia 3 áreas, uma coisa que assim que acabou perdendo nessa conversa foi que o Osburger me ligou e ele falou: olha, nós vamos ter que fazer muita papelada e tudo mais. Ele falou: eu preciso de uma coisa, eu preciso que você aprenda patologia ocular. Eu falei, tudo bem, vou fazer um fellow de patologia ocular. Fiz um fellow de patologia ocular. E hoje eu tenho, na verdade, basicamente 3 fellows, né? Retina, oncologia ocular e patologia ocular.
Então, eu fiquei 6 meses com o Ralph Eagle, na Filadélfia, e Uhum. fiquei 6 meses lá em Montreal com o Miguel Burnier, porque ele estava fazendo o modelo animal dele, aquele modelo animal do coelho inicial, e eu fui para biopsiar o olho dos coelhos para a gente reiniciar a cultura celular. Então, me deu uma experiência com o modelo animal muito grande, e enquanto isso, o Ausburger ajeitou as documentações, nós fizemos uma petição para o Ministério do Trabalho, né? A posição que eu ocupei foi anunciada várias vezes, e eles não teve ninguém que tinha as Uhum. credenciais que eu tinha na época, né? A minha experiência com o pessoal em Porto Alegre, as publicações e tudo mais, e aí eles conseguiram me levar para Cincinnati. E aí foi assim que eu fui. Mas E por que eu que você, tenho uma por posição que que muito você inicia o especial. doutorado? Você inicia o doutorado nesse momento também na Unifesp, né? Não, eu já tinha terminado o doutorado. Eu Ah, terminei você o fez doutorado em doutorado. 2003, 2004. Você estava em Porto Alegre ainda? Depois, sim, depois que eu terminei o doutorado, foi que eu fui para Filadélfia, 6 meses, voltei, Ah, trabalhei 6 meses, tá. fui para Montreal, 6 meses, Entendi. voltei, trabalhei mais uns 8, 9 meses, até que o meu contrato e a papelada de Cincinnati saíram. E aí eu me mudei para Cincinnati em julho de 2006. E aí E tô aí, aqui. isso, teu filho já estava vivo? Sim, meu filho estava com 10 anos. Então E eu aí você fiz vai sozinha, vocês doutorado, dois. sim, sim. Eu fiz doutorado, fiz os fellows de patologia ocular com meu filho grudado no quadril. E aí vim para cá, ele estava com 10 anos, vim eu e ele. Caramba, você é guerreiro, hein, doutora Zélia? Caramba! E outra agora que eu tô lembrando. E a Pan-Americana, onde é que entra nessa história? Onde Então, é a que entra a tua Pan-Americana. bolsa? É, mas a gente ficou falando, porque fala Nessas o episódio alturas, agora inteiro, tá vamos falar do vendo? curso Olha de aí, ó. lideranças, porque eu acho que duas coisas marcaram a minha vida, né? Meu fellow de oncologia ocular, que foi realmente o que me abriu, sabe assim, um caminho diferente, né? Mas também a história da Pan-Americana. A história da Pan-Americana é um pouco mais, vamos dizer assim, não tortuosa, mas um pouco mais inesperada ainda. Então, a história é a seguinte: eu fiz o curso básico Guilhermo Picot em Porto Rico. E isso foi em 1992. A gente tinha terminado a residência, fiz o curso e tal, voltei para o Brasil. E aí eu fui em um ou dois congressos da Pan-Americana, que a gente precisava de ser membro da Pan-Americana depois de ter essa bolsa. E aí, pronto, passa para frente. Eu estou querendo ir para fazer o fellow de patologia ocular. Eu Uhum. descubro que tem uma bolsa de $10.000 para um fellow nos Estados Unidos. Aí eu solicito essa bolsa. Ganhei a bolsa. Mais ou menos na época que eu ganhei a bolsa, eu tô lá em São Paulo, num congresso brasileiro, estou preparando a minha aulinha, acho que era uma aulinha de retinoblastoma, e a sala dos palestrantes tinha assim uma parede de vidro. Eu tô lá no meu computador, e aí você sabe quando você precisa de um break, né? Eu olho lá para fora e eu vejo claramente um homem branco, 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 vermelho de calor, suando, cabelinho grisalho, cabecinha grisalho, com o que parecia ser o filho, e tentando conversar com alguém lá do Congresso. Aí eu fiquei olhando e falei, gente de Deus, parece que esse cara tá perdidaço, né? Aí eu falei, tá, tudo bem, vou lá, vou ajudar, vou ajudar. Fechei meu computador, fui lá, me apresentei, falei, oi, tudo bom? Meu nome é fulano de tal, tal, como é que o senhor se chama? Ele falou, e eu falei, eu posso lhe ajudar em alguma coisa? Ele, finalmente apareceu alguém que me entende, porque ninguém aqui que fala inglês, ninguém me entende. Ele tinha perdido as malas. Estava lá só com a roupa do corpo, né? Aquela história, e a câmera fotográfica, claro. E ele era palestrante do Congresso. O que eu não Uhum. sabia é que ele era, na época, sabe assim, um tipo de um International Envoy da Academia Americana de Uhum. Oftalmologia. Não tinha a menor ideia. Aí a gente Uhum. resolveu a mala, eu nem sabia qual era o título dele, nem que ele ia dar aula.
Eu falei, você quer tomar um café? Vem aqui, vamos comer uma coisinha, tem um lanchinho ali e tal. E aí, eles comeram tal, e eu voltei no meu computadorzinho. Aí ele perguntou, o que que você está fazendo? Eu falei, eu estou terminando a minha aula e tal. Você não tem um cartão? Eu tenho, tá aqui um cartão tal. Pô, nossa, prazer, tal, tudo bem, tchau, tchau, tchau. Acabou, nada. 6 meses depois, eu chego no meu consultório em Porto Alegre, né? E a minha secretária, doutora, ligou um homem aí falando uma língua estranha, eu acho que é inglês, mas quem é que entendeu? Todos nós passamos aquele telefone, ninguém entendeu. Mas ele não deixou um nome nem nada? Ai, doutora, a gente não entendeu nada. Aí uma delas, que era mais jovem, falou assim: eu falei com o meu inglês que a senhora vai estar aqui de tarde. Bom, resumo da ópera, ele ligou de novo e era ele, esse mesmo médico. E ele falou para mim: não sei se você vai no Congresso da Pan-Americana, você devia ir no Congresso da Pan-Americana, tal, tal, eu queria muito falar com você, papapá. Falei, tá, tudo bem. Me inscrevi, fui no Congresso da Pan-Americana, tal, inclusive escrevi um tema livre, apresentei e tal. E aí ele, então, você tem alguma aspiração de ir para os Estados Unidos e tal? Eu falei, não, nesse momento não tenho, não tinha nenhuma aspiração. Não estou pensando em nada, não, estou bem lá em Porto Alegre, está indo bem, eu trabalho com os residentes, gosto muito, tal. Aí ele falou, mas que pena, né? Porque, nossa, você poderia fazer muita coisa lá, e você podia fazer muita coisa pelo Brasil também, pela América Latina. Eu falei, não, nada, tá. Volto para Porto Alegre, estou trabalhando, e liga de novo. Você vai na Academia Americana de Oftalmologia esse ano? Isso daí era 2002, indo para 2003. Eu estava terminando o meu doutorado, eu estava assim, inundada. E aí eu falei, sabe, eu não estava planejando. Você devia vir para a Academia Americana. Eu falei, é mesmo? Ele falou, porque tem algumas coisas que eu queria te mostrar aqui. Você devia vir. Eu falei, tá, tudo bem, eu vou ver se eu consigo, tal. Eu vou ter que largar meu filho com a minha irmã em São Paulo, tal. Não, acho que dá, tudo bem, vou sim, vou sim. E fui. Aí ele mandando e-mail, tal, ele mandou um e-mail e falou assim: quando que você chega? Eu falei, eu chego tal dia. Perfeito, vamos jantar fora. Eu estou indo com meus amigos, você vem também. Então, aí estava lá, sabe? Na época, o chair do Rotary Program, que o Rotary tem um programa de intercâmbio de médicos oftalmologistas. Estava o chair do Continued Medical Education na época, na academia. Ele, né, o nome dele é Michael Brennan, e mais umas outras, todo mundo figurão. E eu lá, né? E aí, tudo bom? Nossa, que legal conhecer você. Eu tinha a menor ideia quem eles eram, né? Aí o Mike assim, o que você tem para fazer amanhã de manhã? Tudo assim, sabe? Parece lá, parece lá. E eu fui aparecendo. O que você tem para fazer amanhã de manhã? Eu falei, tenho nada, né? Só vou na subespecialidade e tal, mas de manhã cedinho eu não tenho nada. Aí ele falou para mim, você vai na Retina Subday? Eu falei, é. Então, a gente tem um café da manhã e tem um curso que vai começar muito bom. Eu queria que você passasse lá para ver se isso daí é uma coisa que te interessaria, tá? Tudo bem. Aí eu chego lá de manhã, 7 horas da manhã, né? E ele me apresentando para todo mundo. Esse daqui é a Zélia que eu te falei, esse daqui é a Zélia que eu te falei. Tudo bem. Aí assisti, né? Tava tendo a formatura de uma turma e tava tendo orientação da outra turma, né? E aí no final ele falou: "E aí, você gostou?" Eu falei: "Olha, muito legal, hein? Nossa, uns temas assim diferentes, muito interessante. Que bom. Bem-vindo ao curso." Eu falei: "Como é que é?" Ele falou: "Não, esse tempo todo eu meio que estava te entrevistando, só para ver se você ia aparecer, se você é uma pessoa interessada, você voluntaria, você, sabe assim, você quer aprender coisas novas, tal. Então, você vai ser a primeira participante internacional do curso de lideranças da Academia Americana de Oftalmologia." Eu falei: "Como é que é? Eu vou?" Que vai. Eu falei, então tá, então eu vou, né? Vou, vamos lá, vamos lá. Não, nós vamos ver, nós vamos falar com o pessoal da Pan-Americana, eles vão te nomear. Eu falei, vão me nomear, tudo bem, então tá bom. Pronto, foi assim que eu comecei a participar do curso de liderança. E aí eu tinha que ter um projeto.
E vendo o curso por dentro e tudo, eu falei, sabe, a gente precisava de ter uma coisa assim na América Latina, né? Porque tanta gente talentosa, tanta gente maravilhosa que não tem uma oportunidade, às vezes, de aprender tudo isso e de se destacar e de galgar, né, posições. Eu estava vendo como é que era difícil para tanta gente na época, sabe, os congressos de retina, eu era uma das poucas mulheres, tinha eu e mais 2 ou 3 mulheres que subíamos no pódio, né? Então eu falei, nossa, a gente precisava fazer um curso para América Latina. E o curso da Pan-Americana foi o meu projeto. E eu não só comecei o curso, mas coordenei o curso por 20 anos. E esse ano, na verdade, esse ano, no Congresso da Argentina, eu passei o bastão para frente, depois de 20 anos. Mas foi uma jornada maravilhosa. E através dessa jornada, outros cursos em sociedades nacionais grandes começaram. Então, primeiro começou o curso aqui do CBO, que hoje o curso do CBO está assim maravilhoso, é o curso que tem o melhor programa, sabe? E tem até um programa mais abrangente e melhor do que o da Academia Americana e o da Pan-Americana. Né? O pessoal se encontra mais, o pessoal é muito mais supervisionado e direcionado de uma maneira positiva. É assim, o curso do CBO me dá um orgulho assim extremo. E outros cursos menores, o curso da Colômbia, que saiu, e o curso do México também. Então, hoje tem 3 sociedades nacionais na América Latina que têm um curso próprio deles, né? Mas o curso do CBO realmente é um curso que qualquer pessoa que tem aspiração de ter um impacto na profissão, não necessariamente para estar dentro do CBO, mas para liderar em qualquer área que tenha interesse, né? Em área acadêmica, na sua instituição, no seu hospital, na sua comunidade e mesmo na sua clínica, né? O curso de lideranças realmente dá ferramentas para as pessoas se comunicarem melhor, para as pessoas entenderem como que a gente inspira as pessoas, porque a verdade, né, Ricardo, é que a gente não pode pensar que a gente vai fazer um impacto no mundo sozinho, né? E é muito, muito solitário, lá naquele topo da pirâmide, né? Ninguém merece estar aqui no topo sozinho, sem mais ninguém. O bom é a gente levar todo mundo junto, né? O bom é você ter amigos, o bom é você colaborar, e dessa maneira a gente se torna muito mais forte. Então, essa é a história do curso de lideranças, né? Assim, conheci pessoas maravilhosas. Durante esses 20 anos, a gente formou, acho que quase 300 oftalmologistas na América Latina que fizeram o curso, tiveram uns projetos Um maravilhosos. feedback legal, Zélia, isso daí que eu queria Muito. te perguntar. O curso, acho que você conseguiu participar disso, construir, e merece todo o mérito em relação a isso. Mas você conseguiu ter feedback mesmo, das pessoas, dos projetos? Você olha Sim, para trás tive. e Tive, sabe, alguns valeu a projetos, pena. assim, valeu a pena. Eu acho que, assim, de tudo que eu já fiz na minha carreira, e eu já fiz muita coisa. Agora eu tenho um laboratório, né? Eu tenho um Aham. laboratório de pesquisa básica, eu tenho um modelo animal de ratos de melanoma uveal, eu tô fazendo outras coisas, né? Mas eu acho que o curso de lideranças, né, da Pan-Americana, bom, começando com o curso da academia que eu fiz, né? Foi um divisor de águas para mim em termos de impacto que eu consegui ter na minha profissão. Eu acho que eu estava num momento que eu tinha, vamos dizer assim, uma progressão aritmética, e na hora que eu fiz o curso de liderança sabe, da academia e depois fundei o da Pan-Americana, eu tive uma PG, eu me tornei uma progressão Uhum. geométrica. Então, a multiplicação do interesse, da ideologia, em termos de servir a profissão, de pensar nos nossos pacientes, de ter uma conduta ética, sabe, de tentar se melhorar sempre, entender que, sabe, a medicina não é o que costumava ser. Mas a gente Uhum. pode ter um impacto muito grande, e a gente pode ter um impacto maior do que a gente imagina se a gente tentar pensar fora da caixinha de novo, né? O pensar fora da caixinha já é um tema assim que nós já passamos umas 2 ou 3 vezes. Mas é verdade. Então, quando você consegue trabalhar com outras pessoas, quando você consegue ter aquele senso de equipe e quando você consegue influenciar outras pessoas de uma maneira positiva,
o seu impacto é muito maior. Então, a gente teve projetos, assim, maravilhosos. Eu lembro de alguns, assim, de cabeça. Teve uma doutora de Porto Rico que começou um show de revista com todos os oftalmologistas de Porto Rico para arrecadar dinheiro para um lar de crianças cegas que eles têm lá. Uhum. E você não imagina, sabe? Todo mundo de fantasia cantando, dançando, sabe? Teatro mesmo, palco mesmo. Todos os oftalmologistas, todo mundo subia lá. E eles treinam 3, 4 meses, ainda acontece esse show anualmente. Um outro que foi muito, muito legal foi quando teve o furacão que devastou o Haiti, né? Uhum. E Ótimo. um dos nossos participantes conseguiu criar uma força-tarefa e trabalhando com várias entidades não governamentais, e nós mandamos o primeiro avião que aterrissou no Haiti com ajuda para os sobreviventes. Foi um projeto do curso de liderança, né? Caramba, Então, impressionante, hein? Poxa. não, nós tivemos muitos, muitos outros assim, sabe? Sabe, uma outra médica do Haiti conseguiu fazer um projeto para crianças semelhante aos projetos que a gente está tendo no Brasil, que também foi muito impactante. A gente conseguiu arrecadar dinheiro, eu doei parte do dinheiro, nós criamos uma bolsa para o curso de lideranças para os países assim, Cuba, Haiti, Paraguai, que realmente não tem Uhum. condições para poder pagar para a gente ter pessoas indo no curso, e foi maravilhoso. Uma amiga que se tornou uma das minhas melhores amigas da Colômbia, ela conseguiu fundar a primeira organização de mulheres em oftalmologia na América Latina, né? Então, isso daí foi muito Caramba, legal. muito legal, né? Não, É, nós não, muito. tivemos já, sim, projetos Esse impacto. e o projeto no Brasil, que um dos grandes projetos que a gente teve no Brasil foi o curso de lideranças do CBO, né? O CBO Lideranças. E o CBO Lideranças, a ideia, né, que era para ser curso de lideranças do CBO. Eu falei, não, gente, CBO Lideranças, tem um chance aí, né? Então, eu fui a madrinha de nome, né? Então, é isso. E a minha mensagem para quem está ouvindo aí é que, às vezes, a gente fica pensando: será que eu vou ter tempo para fazer tudo isso? E a questão não é você ter tempo para fazer tudo isso, é uma questão você querer fazer tudo isso, né? Se você quiser, você, de alguma maneira ou de outra, você vai conseguir fazer, né? Então, eu nunca pensei muito no tempo, eu sempre penso: não, eu tenho que dar um jeito, eu tenho que fazer, isso daí é importante, eu tenho que fazer. E aí, né? Antes que você imagine, pronto, acontece, né? Deixa eu tomar uma aguinha. Não, e é muita tua história, é muita tua trajetória, né? Você vai organizando, tendo seu planejamento, conseguindo fazer e as oportunidades, obviamente, vão aparecendo porque você está bem, você está pronta, né? Não necessariamente preparada, né? Mas você está ali disponível obviamente, que isso precisa ser ressaltado, né? Com essas atitudes positivas aí que você teve dentro da tua jornada, como no detalhe de ajudar uma pessoa desconhecida Você que de alguma imagina? forma muda a tua Olha, vida, né? sabe, por causa disso, eu já fui convidada de honra de Congresso da Academia Americana de Oftalmologia. Eu fui a primeira mulher convidada de honra do Congresso da Academia em 2009. Eu, sabe, já recebi inúmeros awards, né, e tudo isso. E, de novo, tudo que eu fiz foi dizer: sim, tá, eu faço, tá, tudo bem. Uhum. E aí a coisa vai rolando, né? Vai acontecendo e novas oportunidades vão aparecendo, né? Eu que, vamos dizer assim, fui a coordenadora, eu fui a chair do Global Outreach Committee quando saiu a ONE, né? One Network. Quando Uhum. saiu em 2009, 2010, mais ou menos, foi por aí. Eu é que fui nos congressos multinacionais, então foi um ano que eles, até a academia me deu um stipend, porque eu viajei tanto. Eu fui para Jacarta, eu fui para todo lugar, eu fui, sabe, para a Austrália e tal, para a Europa, para a SOE,
para lançar a ONA, para ensinar as pessoas a usarem o network, né? Uhum. Ophthalmology News and Education Network. Então foi legal também, da mesma maneira, né? Você está afim? Tô. Ah, que legal, né? Projeto. E isso você já estava aí em Miami? Já, não, eu não estava em Miami, na época eu estava em Cincinnati, né? Aham. Eu fiquei em Cincinnati até 2017. 2018 eu fui para Baltimore, que também foi mais ou menos uma coisa assim. Eu não estava olhando, eu estava vendo que, sabe assim, minha carreira estava meio que estagnada, né? Eu já era full professor e tudo, e aí um dia, um belo dia, o Neil Bressler me liga. Neil Bressler, editor-chefe do JAMA Ophthalmology. Eu assim, né? Eu olho o número, não reconheço. Essas ligações acontecem na vida de poucas pessoas. Então, não, assim, eu vou te falar, nunca ninguém me chamou para serviço fácil, nunca foi para, sabe assim, coisa de, sempre foi para trabalhar, Tem uma né? roubada, te chamam, né? É, exatamente, tudo, bom, vou te Você dá contar. conta, né? A brincadeira é que assim, né? Quando dá uma titica desgraçada, mas vamos ver o que que a Zélia acha, vamos mandar lá para ela, que, né, a gente consegue se livrar do paciente, né? Mas o Neil Bressler me liga. E eu olhei o número e falei, ai, que raio. Na época eu fazia parte do Self-Assessment Committee. E o Uhum. Self-Assessment Committee da academia é o pessoal que faz as perguntas para manutenção de título. Então, eu Uhum. fazia as perguntas de oncologia e de patologia ocular. E aí eu olho e falei, engraçado, mas esse não é o número do chair, né? O telefone, aí eu entendi, alô. Aí ele, oi, é a Zélia que está falando? Eu falei, é a Zélia que está falando. Ah, aqui é o Neil. O Neil? É Neil Bressler. Eu falei, oi, tudo bem? E ainda tem uma história melhor antes dessa, né? E aí, oi, tudo bem e tal. Ele falou assim, então, Zélia, você sabe, nós estamos sem oncologista ocular aqui no Johns Hopkins. E eu comecei a falar com as pessoas, falei com umas 4, 5 pessoas, assim, muito importantes nessa área. Todo mundo me deu nomes aí variados, mas um nome que todo mundo mencionou foi você. Falei, Uhum. foi? Tem certeza? Euzinha? Tá, tudo bem. Então, a gente queria que você viesse aqui em Baltimore para dar uma olhada no serviço, ver se você gostaria de vir para cá. Eu falei, como é que é? Aí eu falei, nossa, mas eu não sei, eu tô aqui em Cincinnati faz tanto tempo, eu não tô olhando, eu não tô buscando, né, me mudar nem nada. Meu filho está aqui na faculdade, tudo. Não, vem aí, Zélia, sabe? Baltimore não é uma cidade assim muito grande, sabe assim, muito Uhum. bacana, tem gente que não gosta muito, mas tem uns subúrbios legais. Ele falou, e sabe, eu acho que você vir para Johns Hopkins é o que você está precisando na sua carreira agora. Ele falou, você precisa de estar independente. Então, você está precisando de mudar. Eu falei, é mesmo? Ele falou, é mesmo. Aí eu fui, conheci tudo, e eu falei, tá, tudo bem, então eu vou. Só que quando eu me mudei para Baltimore, que foi no iníciozinho de 2018, eles demoraram ainda uns 10 meses para achar um outro oncologista ocular. Então eu fiquei Uhum. voltando uma vez por mês, eu ia para lá na quinta-feira à noite, E teu sexta-feira filho? eu fazia todas as cirurgias. Meu filho estava na faculdade lá em Cincinnati. Sexta-feira eu fazia todas as cirurgias que apareciam, tudo. Sábado eu fazia consultório o dia inteiro, e aí domingo eu voltava para Baltimore. E aí o Vida Osburgo mole, hein? que já estava aposentado, ele ficava fazendo os pós-operatórios, avaliando os pacientes, etc. Então eu fiquei fazendo isso por 10 meses até o novo oncologista ocular chegar lá em Cincinnati. Uhum. E aí depois disso eu estava lá em Baltimore numa boa, e eu, sabe assim, numa boa. Eu, eu já fazia parte de um grupo que chama Collaborative Ocular Oncology Group, e foi o grupo que validou o teste do perfil de expressão gênica para o prognóstico de melanoma uveal. E a pessoa que idealizou o teste e tudo mais, né, o Bill Harbour, eu
comecei a colaborar com ele, e o nosso centro lá em Cincinnati foi o centro que mais conseguiu recrutar pacientes para o estudo número 1. E nós, Uhum. mesmo, apesar das minhas mudanças e tudo, eu ainda sou a terceiro mais, que mais recrutou para o CUG-2, que a gente está fechando agora. Então, o Bill e eu tínhamos uma história aí de bastante tempo, sabe? De idas e vindas, e muito complicado na parte dele, e aí a gente reconectou quando eu estava em Baltimore, e resolvemos casar. Então, aí lá tocou eu aí para Miami por causa do casamento, para trabalhar com ele. E a gente trabalhou juntos por um ano, né? Ele já tinha o laboratório, que o laboratório dele realmente foi o laboratório mais prolífico em termos de qualidade de pesquisa em oncologia ocular nos últimos 20 anos. Ele realmente é uma pessoa muito inteligente, não é porque é meu marido, não, mas ele é sabidinho de tudo, sabe? E ele sempre falava para mim que, bom, que o emprego da vida dele, que ele queria terminar a carreira dele como chair do Departamento de Oftalmologia da Universidade de Texas Southwestern, que é a universidade que tem a residência de oftalmologia em Dallas, que é da onde ele nasceu. E a minha sorte é que eu chego em Miami, um ano depois que eu cheguei em Miami, o chair de Dallas, que estava nesse emprego há 30 e tantos anos, quase 40 anos, resolve se aposentar. E aí, meu marido, e agora? Não, não vou para Dallas, não posso ir para Dallas. Eu falei assim, pelo amor de Deus, se inscreve nesse raio desse emprego, porque se você não tentar dessa vez, não vai ser nessa vida, vai ser na outra vida, você precisa de ir. E, bom, ele é um cara brilhante, um currículo maravilhoso, né? Claro que ofereceram um trabalho para ele. Então, ele Uhum. está em Dallas e eu estou aqui em Miami. Então, esse que é o final da história. E aqui chegamos. E espetacular, né? Essa tua história, ela é maravilhosa, né? E não dá para falar que não dá para fazer, como você bem disse, né? Eu acho que você não faz é porque você não quer, né? Dentro de todas essas dificuldades, você conta, parece meio que um conto de fadas, vamos colocar dessa forma, apesar de todas as dificuldades que você bota, né? Mas é, não tem como negar que foi muito suor, né? Para você Muito, muito suor. Não, conseguir. isso a gente não conta, né? As noites mal dormidas, né? Botando meu filho para dormir, para ir escrever minha tese da meia-noite às 3 da manhã, né? Ou das 10 às 2 da manhã, né? Das 10 da noite às 2 da manhã. Não conta que quando eu mudei para cá, né? Eu realmente tive que baixar de posição, né? Que eu lá em Porto Alegre já era conhecida, já era respeitada. Voltei, vim para cá para ser assistant professor. Eu, Uhum. sabe, meu salário caiu assim a um terço. Eu lembro que meu filho virar para mim e falar assim: mãe, a gente ficou pobre agora? Eu falava: não, meu filho, a gente está plantando Difícil para o escutar isso, né? futuro. Está Uhum. plantando para o futuro, meu filho. E eu, sabe assim, a pessoa que, né, que criou, infelizmente, né, meu casamento com o pai do meu filho não só não deu certo, mas a gente realmente terminou em muito maus termos e eu realmente Uhum. que sempre sustentei ele 100%, né? Uhum. Então, tudo é a mãe. E eu, bom, quando ele era pequeno, eu tinha uma verdadeira fobia que alguma coisa ia acontecer comigo e ele não sabe quem quer cuidar dele, né? Então, foi uma época muito, muito difícil para mim emocionalmente. Mas a gente foca no trabalho. Eu digo que uma coisa que sempre me ajudou foi que eu saía de casa, eu botava meu pé fora de casa e eu largava tudo em casa. E eu realmente Uhum. conseguia fazer essa desconexão. E isso daí ajudou muito, porque além de todas as coisas que eu fiz e todas as, né, vamos dizer assim, as descobertas, as coisas que eu pude publicar até hoje, tudo, eu acho que eu também tive um impacto muito grande na vida de muitos pacientes, porque eu tenho pacientes da época que eu estava em Cincinnati que vêm aqui para Miami para me ver. E não é só um ou dois, não.
pacientes de Baltimore que pegam no avião agora e vêm para Miami. Agora eles todos assim, doutora, a senhora vai ficar em Miami, né? Aí um falou assim para mim, doutora, tempo em Miami, né? A temperatura em Miami é muito melhor. A gente já resolveu que a senhora não pode se mudar. Tá bom, tá jóia. Obrigada aí, pessoal. Valeu. Mas assim, Eles vão botar legenda nisso daqui e vão descobrir que pode ser que você vá um dia para o Texas, isso vai ser um problema, hein, pô. não, 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 não estou pensando, não tô pensando, mas todo mundo especula, né? Então, assim, quando meu marido se mudou, a conversa na sala de espera era: o que vai acontecer? E aí, bom, teve paciente que chegou para mim e falou assim, doutora, nós estamos fazendo um círculo de oração. Círculo de oração? Para quê? Para que círculo de oração? Não, nós amamos a senhora, nós estamos orando pelo seu casamento. E eu, putz, grilo. Eu falo, não, ora pela sua saúde, não precisa se preocupar com o meu casamento, deixa eu ficar quieto. Mas olha, círculo de oração, aposta, já teve aposta já correndo, que eu ia atrás do marido. Então a minha brincadeira, a minha piada é: eu dei para esse homem mais do que eu dei para qualquer homem na minha vida. Uma mudança, uma mudança, sim, tal. Agora calma lá, né? Porque aqui para a gente se mudar é um trabalho desgraçado. Vamos falar o seguinte. Porque tem que refazer tanta coisa, tem que fazer background check, e é muita trabalheira, muita trabalheira. E eu estou muito envolvida com a Sociedade de Oftalmologia da Flórida, e tenho tantas coisas acontecendo aqui que se eu me mudasse, tudo ia, sabe assim, ia para o, né, começar tudo de novo. E eu falei, não, eu estou muito velha para começar de novo, não estou aguentando mais. Então, assim é. E chegamos ao... Não vem com essa história, não vem com essa história que isso daí, isso não é uma realidade, né? A gente Claro sabe que que bota o é, desafio na sua frente e você fica animada, né, pô? fica louquinha. Não, mas Elia, poxa, muito obrigado, tá? Obrigado aí pelo teu tempo, pela a tua participação. Acho que a tua história é super valiosa para a gente como brasileiro. Acho que a gente fica orgulhoso de te ver aí com esse destaque. E eu acho que principalmente para a mulher mesmo, né? E conseguir avaliar que dá para encontrar o seu espaço, obviamente que com toda a dificuldade que você passou, mas ao mesmo tempo com todo o mérito, né, de que o mercado sabidamente reconhece. Então, obrigado aí de verdade pela tua participação e faz aí tuas considerações finais. Não, eu só quero deixar uma mensagem aí para o pessoal, né, que nas coisas na vida não são fáceis e muitas vezes o melhor plano que a gente tem não sai do jeito que a gente quer. Então, o melhor mesmo é a gente não deixar as oportunidades passarem. Mais do que a gente tentar dar murro em ponta de faca, isso eu sempre, sabe assim, nunca tentei. Nunca falei, não, é isso que eu quero e é assim que vai ter que ser. Né? Eu estou olhando aqui do lado que a minha cachorra está subindo no sofá, ela acabou de cair, com todas as almofadas. Mas corta essa parte. Então, vamos lá. Então, essa história de dar murro em ponta de faca, eu acho que não vale a pena. Então, tem algumas pessoas que falam assim: ah, não, se eu não fizer isso, então para mim não vale nada, não dá, não quero. Eu digo que a vida dá certas oportunidades para a gente, né? Aquela história, né, das avós da gente falavam que passa o cavalo arriado, você vai montar ou você não vai montar? E às vezes, né, as oportunidades que aparecem podem não ser exatamente aquilo que a gente queria, que a gente aspirava, né? Mas é o que aparece. Mas porque você segue essa oportunidade não quer dizer que outras não vão aparecer. Mas o fato de você desistir de certas oportunidades porque você está tão fixado em outra coisa, pode ser que essa outra coisa nunca aconteça. Então, eu digo que você pode ter um gol final, como o meu marido sempre sonhou com esse emprego, mas ele não deixou de fazer outras coisas. Ele não disse, ah, não, eu não vou para cá porque aqui não é o lugar que eu quero ir. Ele deixou a vida acontecer, ele continuou a trabalhar, continuou a investir na carreira dele, continuou a estudar, continuou a pesquisar, e ele foi aonde as oportunidades
abriram para ele. E na hora que aquela oportunidade que ele tanto queria abriu, ele estava posicionado. Então, tem muita gente que está no Brasil, as pessoas falam para mim, é porque eu quero ir para os Estados Unidos, de qualquer maneira. Tem muita gente que está tão bem posicionada no Brasil hoje, que elas são levadas, da mesma maneira que eu meio que fui levada, né? Porque eu tinha certas características que eram necessárias. Isso, historicamente, o Albert Einstein terminou a vida dele aqui. Por quê? Porque eles precisavam de um físico, eles precisavam de alguém para ajudar a construir a bomba atômica, né? Então, todas as oportunidades elas vão acontecer se você estiver bem posicionado. E muitas vezes as coisas não vão acontecer no seu tempo. Elas vão acontecer no tempo que elas têm que acontecer, né? E eu sempre digo, aproveitem as oportunidades que apareçam. Elas podem não ser perfeitas, mas elas vão te preparar para aquele desfecho que você tanto sonha. Então, não pense que se você não for imediatamente, ou se você não fizer isso, que não vai dar certo. Até pode dar certo. A verdade é, continue trabalhando duro, continue fazendo tudo certinho, e as coisas acontecem para todo mundo no momento certo. Vai virar um corte isso daqui. Adorei. Poxa vida, espetacular, pô. Ah, não é verdade? Fala a verdade, não é? Não, com certeza. Super, Não, super certo. eu até pensei, uma época, sabe, quando eu não consegui fazer meu fellow porque eu não tinha dinheiro. Nossa, aquilo para mim foi um horror. Eu falei, gente, eu nunca mais vou. A Se vida eu, acabou, né? minha vida acabou. Nossa, foi horrível. Você imagina? Foi uma época terrível. E, bom, tantos sonhos de tantas pessoas foram por água abaixo por causa disso. O que que eu falei? Eu Uhum. falei, bom, não vai dar para ser agora. Eu vou voltar, vou trabalhar. Fiz um financiamento no Banco do Brasil, abri meu consultório e lá fui eu. Mais para frente, abriu. E você sabe que eu ter trabalhado como oftalmologista geral foi ótimo, porque me deu uma experiência, me deu uma cancha. Se não fosse por causa disso, eu não teria tido tantas oportunidades no meu fellow. Uhum. Augsburgo eu gostava muito porque eu já tinha visto aquelas coisas, já tinha feito, entendeu? Eu já tinha experiência, eu não estava saindo da residência inexperiente, crua. Então, mesmo essa história de eu ter que trabalhar, sabe, de eu ter que ir para o postinho, sabe? Uhum. Eu ter que fazer pequenos procedimentos no postinho e tal, tal. O pessoal vai para o postinho e pensa, pronto, minha vida acabou, né? Não, foi ótimo, me preparou para eu ser um fellow muito mais articulada, muito mais experiente, tinha jeito de tratar com os pacientes, me comunicava melhor e tudo, porque eu tive que aprender, eu tive que me virar, né? Então, essa que é a minha mensagem. Maravilha. Só dá para aprender na prática. É isso mesmo. Só dá para aprender na prática. Mas o que eu quero dizer é assim, a vida não é perfeita. Aproveita a vida, aproveita a viagem. Que, sabe, se aquele destino fosse seu, se você aproveitar a viagem, aproveitar todas as oportunidades, você vai chegar lá. Pode ter certeza, não tem dúvida. Trabalho duro sempre dá certo. Pessoal, ó, até terça-feira. Fica com Deus. Beijo, doutora. Então tá bom. Beijo grande. Tchau, tchau.